Boas-vindas a quem nos ouve para a nossa exploração aprofundada de hoje. O nosso objetivo hoje é destrinchar um artigo científico recém-lançado. Fresquinho agora de fevereiro de 2026. Exato. Publicado pela equipe de pesquisa da NVIDIA, o título original do trabalho é On Data Engineering for Scaling LLM Terminal Capabilities. Ou seja, sobre engenharia de dados para escalar as capacidades de modelos de linguagem no terminal. Isso. E ao longo da nossa conversa, o foco vai ser entender exatamente como esse grupo de pesquisadores descobriu uma maneira incrivelmente eficiente de ensinar inteligências artificiais a usarem o terminal do computador. E para quem acompanha a área de perto, já sabe que estamos falando daquela famosa tela preta de linha de comando. Aquela cheia de texto verde ou branco que a gente viu muito em filme de hacker, sabe? Isso mesmo. Só que a ideia aqui é dar à IA a habilidade e a autonomia de um engenheiro de software sênior, ou de um administrador de sistemas real. E é um prazer enorme estar aqui para analisar isso, porque é fundamental contextualizar o peso técnico e prático que essa novidade tem. Total. Há muito pouco tempo, a grande revolução da tecnologia era ter modelos de linguagem respondendo a perguntas complexas dentro de uma janela de chat amigável no navegador, né? Mas a fronteira do que a gente considera inteligente mudou drasticamente. Mudou muito rápido. As IAs mais avançadas não estão mais apenas conversando ou sugerindo trechos de código para um humano copiar e colar. A verdadeira autonomia, o conceito de agente, significa que elas estão operando sistemas operacionais reais. Instalando dependências sozinhas. Navegando por pastas complexas, lendo arquivos de log gigantescos, resolvendo bugs de infraestrutura de forma completamente independente. Para quem se interessa pelo futuro da tecnologia ou simplesmente quer tentar antecipar como será o futuro do trabalho no desenvolvimento de software, este é, sem a menor dúvida, o próximo grande salto da indústria. É uma mudança de paradigma enorme. Chega a dar um frio na barriga, pensa nisso. A máquina assumindo o teclado e executando o trabalho sujo no ambiente real do servidor. Só que, existe um grande mistério atual, um gargalo enorme nessa história toda, não é? Porque a gente sabe que já existem IAs fazendo isso por aí. O problema central que este artigo da NVIDIA se propõe a resolver é justamente o acesso à informação, a democratização de como esses sistemas autônomos são criados. Modelos de ponta do mercado atual, ferramentas fechadas como Cloud Codes ou Codex CLI, já sabem usar o terminal com uma maestria assustadora. Sim, eles voam no terminal. A grande questão é que a receita do bolo de como eles foram treinados é um segredo comercial guardado a 7 chaves. Ninguém de fora sabe qual é a mistura exata de dados que ensina uma IA a navegar num terminal de Linux sem destruir o sistema. Sem deletar o banco de dados inteiro sem querer. Exato. E essa falta de transparência obriga pesquisadores acadêmicos, startups e desenvolvedores independentes a passarem por um processo caríssimo, frustrante e extremamente lento de tentativa e erro, porque gerar dados de treinamento que simulam interações reais e lógicas com o computador tem desafios logísticos e de custo computacional que são simplesmente proibitivas para a maioria. Certo, vamos desempacotar isso. O que me chamou muita atenção nesse artigo foi que a NVIDIA não apenas quebrou esse código de como treinar IAs para dominar o terminal, mas eles publicaram a receita em código aberto. Uma baita contribuição. A comunidade inteira agora tem acesso. E o mais impressionante, usando essa receita estruturada que eles criaram, eles fizeram um modelo consideravelmente pequeno em tamanho derrotar gigantes absolutos da indústria em testes de performance. E tudo começa com um foco quase obsessivo na engenharia de dados. Sim, eles bolaram uma abordagem de 2 vias muito inteligente. Como funciona essa arquitetura que eles montaram? Bom, o coração absoluto dessa solução, o motor que gera a inteligência do modelo, é um pipeline de dados que os pesquisadores batizaram de Terminal Task Gen. Como você bem pontuou, é um sistema de geração de dados de treinamento estruturado em 2 etapas complementares, ou 2 vias. Tá. O grande desafio ao treinar um agente de terminal é equilibrar 2 coisas que normalmente brigam entre si: a quantidade massiva de dados que o modelo precisa para aprender padrões lógicos, com a qualidade e a especificidade altíssimas que uma operação delicada de sistema exige.
O pipeline resolve esse cabo de guerra. E a primeira via desse pipeline é o que eles chamam de adaptação de datasets, que a gente pode pensar como a base ampla do conhecimento. Pelo que eu entendi lendo o material, eles não começaram do absoluto zero, certo? Eles reaproveitaram coisas que já existiam, mas deram uma roupagem nova. É bem por aí. Para quem nos ouve visualizar isso de forma mais concreta, imagine que a gente está tentando treinar um chefe de cozinha para um restaurante de altíssima gastronomia. Antes de colocar esse chefe para criar pratos novos ou improvisar com ingredientes complexos sob pressão, nós fazemos ele sentar e ler milhares de receitas clássicas, técnicas de corte, tempos de cocção. Dá aquela base teórica pesada. Exatamente. A primeira via do pipeline faz isso com a IA. A equipe da NVIDIA pegou bancos de dados gigantescos e de altíssima qualidade que já existiam no ecossistema deles, provenientes de um projeto anterior chamado Nemotron Cascade. Eram dados intensos, focados em raciocínio matemático, pesado, lógica de programação e engenharia de software. E aí, qual foi o pulo do gato? A sacada genial foi que, em vez de jogar isso fora ou usar do jeito padrão de chat, eles criaram um roteiro automatizado que envelopou todos esses problemas matemáticos e de código num formato de terminal. Espera, como assim envelopar matemática num formato de terminal? Eu fiquei super curioso com a parte prática disso. Como é que um problema de matemática vira um comando de Linux? Ótima pergunta. Em vez de simplesmente dar o problema matemático e pedir para a IA responder com um número final, o pipeline adapta a tarefa para exigir o uso do sistema operacional. Entendi. O modelo recebe a instrução do problema, mas a resposta que ele é forçado a gerar nesse treinamento adaptado é bem diferente. Ele precisa simular a abertura de um editor de texto no terminal, digamos o Vim ou o Nano. Clássicos. Sim. Aí ele digita um script em linguagem Python que calcula a resposta matemática, ele salva esse arquivo, ele executa o script na linha de comando usando Python script.py, lê o resultado que aparece na tela e só então finaliza a tarefa. Nossa, isso é sensacional. É uma maneira extremamente engenhosa e barata de ganhar um volume absurdo de dados, ensinando a IA a usar ferramentas básicas do sistema enquanto resolve problemas complexos de lógica que já estavam validados e prontos. É como ensinar o chefe a cozinhar, mas forçando ele a usar todos os utensílios da cozinha real, em vez de apenas descrever o prato no papel. Mas eu imagino que, por mais que isso crie uma fundação excelente, apenas adaptar dados antigos não é suficiente para criar uma verdadeira autonomia, né? Tipo, se a IA só resolve matemática via terminal, ela não sabe lidar com um ataque hacker ou um servidor travado. Exatamente. A fundação ajuda na fluência dos comandos básicos, mas o mundo real de um administrador de sistemas é bem diferente de resolver uma equação. E é por isso que a segunda via do pipeline é fundamental. Ela foca na geração de tarefas sintéticas, o que a gente pode chamar de treinamento específico. Tá, e como isso funciona na prática? O terminal de um computador moderno exige habilidades altamente particulares e perigosas, sabe? Como gerenciar permissões de usuários, configurar regras de redes locais, lidar com chaves de criptografia ou matar processos que estão consumindo muita memória. Para ensinar isso de forma escalável, os pesquisadores usaram um modelo de linguagem atuando como um professor. Um modelo ensinando outro modelo. Eles usaram o DeepSeek V3.2 para isso. Certo. Correto. O DeepSeek V3.2 foi configurado para atuar como o cérebro criativo dessa etapa. O papel dele era ativamente inventar e simular cenários novos e realistas de problema de computação. E para não virar uma bagunça sem foco, a equipe dividiu esse universo de TI em 9 domínios principais. Estamos falando de áreas como segurança da informação, ciência de dados, administração de sistemas, processamento de arquivos, entre outros. Uma separação bem clara. Sim. E para cada um desses 9 domínios, eles mapearam uma taxonomia rigorosa de habilidades básicas. O modelo professor foi então instruído com um prompt complexo. Basicamente disseram, pegue de 3 a 5 dessas habilidades de um domínio específico, tipo administração de sistemas, e invente uma tarefa inédita que exija o uso combinado de todas elas. Dá para dar um exemplo de como seria uma dessas tarefas inventadas?
Só para o pessoal que acompanha ter uma imagem clara do nível de complexidade. Claro, uma tarefa sintética no domínio de segurança pode começar com uma instrução do tipo: existe um processo rodando em segundo plano nesta máquina que está abrindo uma porta de rede não autorizada. Encontre o processo, identifique o arquivo de configuração associado a ele, altere as permissões desse arquivo para que ninguém possa lê-lo e encerre o processo com segurança. Uau! Isso exige uma cadeia de comandos bem específica. Exige que a IA use comandos como netstat para ver as portas, grep para filtrar os resultados, chmod para mudar permissões e kill para encerrar o processo. São tarefas multietapas que exigem raciocínio constante e correção de rota se algo der errado no meio do caminho. E aqui entra um detalhe técnico que me deixou fascinado lendo o artigo. É um verdadeiro truque de mestre em termos de engenharia e escalabilidade. Porque pensar nessas tarefas é uma coisa, mas se você gera dezenas de milhares de cenários complexos assim, que precisam rodar e ser validados em um terminal de verdade, você precisa de um ambiente virtual para testar tudo de forma segura. Com certeza! E se um dos testes é de segurança e manda deletar arquivos críticos do sistema, você não pode rodar isso na máquina principal do pesquisador. Essa é a grande dor de cabeça da pesquisa com agentes autônomos. Construir e validar um ambiente virtual isolado, seguro e configurado corretamente para cada uma das milhares de tarefas únicas exigidas exigiria um tempo de computação absurdo. Tornaria o projeto inviável financeiramente. Geralmente, as equipes criam um arquivo de configuração novo, tipo um Dockerfile, para cada tarefa sintética gerada. O que custa muito tempo. O custo de subir e descer esses ambientes virtuais o tempo todo é altíssimo. Mas eles não fizeram isso para cada tarefa, não é? Como eles resolveram esse gargalo de infraestrutura? A genialidade da engenharia da NVIDIA aqui foi contornar esse problema, criando um meio-termo padronizado. Em vez de milhares de ambientes personalizados, eles pré-construíram apenas 9 imagens Docker principais. Uma para cada domínio? Exato. Uma imagem Docker, para quem não está tão familiarizado, é basicamente um pacote leve e isolado que contém um sistema operacional miniatura e todos os softwares necessários para rodar algo específico. Eles criaram uma imagem mestre para cada um dos 9 domínios. Então, se a tarefa é de ciência de dados... Ela roda automaticamente na imagem Docker, que já vem com as bibliotecas estatísticas como Pandas e NumPy pré-instaladas. Se a tarefa é de segurança, ela roda na imagem que já tem ferramentas de criptografia prontas para uso. Isso eliminou quase totalmente o tempo de configuração e validação do ambiente. Eles podiam gerar e testar tarefas em massa de forma incrivelmente rápida, paralela e barata. Isso muda tudo no jogo da pesquisa. É literalmente a diferença entre ter que construir uma cozinha do zero, instalar fogão e comprar panela nova para cada receita que o seu chefe for testar, versus ter 9 cozinhas industriais gigantes, temáticas, limpas e com as luzes acesas, só esperando os ingredientes chegarem. Perfeito! Agora, como essa IA realmente opera lá dentro? Porque a gente entra na forma como o agente, que os pesquisadores chamaram de Terminus 2, interage com o sistema. E isso é algo muito peculiar. A IA não está mandando respostas prontas por meio de uma API genérica e invisível. Isso mesmo. O Terminus 2 é um agente que interage com a máquina exatamente da mesma forma que um humano de carne e osso faria. Ele está conectado a um simulador de terminal e está enviando toques de teclas sequenciais. Como se estivesse digitando no teclado físico? Exato. E para garantir que a IA não fique simplesmente enviando comandos desesperados ou sofra daquelas alucinações em que tenta coisas que não fazem sentido, os pesquisadores impuseram uma restrição severa. Era exatamente aí que eu queria chegar. Como eles evitam que a IA simplesmente comece a chutar comandos aleatórios para ver o que funciona? Como é que se organiza o pensamento dessa máquina? A solução foi estruturar a obrigatoriedade do formato de saída. O modelo não tem permissão para simplesmente cuspir comandos de texto livre. Ele é forçado, em seu treinamento, a estruturar cada pensamento e cada ação em um formato JSON, estritamente validado. JSON, para quem não atua com programação, é um formato de texto que funciona como um formulário rígido. Isso.
Não há espaço para divagações. A máquina precisa preencher os campos exatos com as informações exatas. Se o JSON vier mal formatado, a ação falha na hora. E como é a estrutura desse formulário que a IA precisa preencher a cada passo que dá no terminal? Ele tem 3 campos cruciais e obrigatórios. O primeiro campo é a análise. Aqui a IA é obrigada a descrever em linguagem natural o que eu estou vendo na tela agora. Ela lê a saída de texto do último comando, analisa se houve algum erro, se o sistema pediu uma senha ou se listou os arquivos que ela queria. Ela documenta o estado atual do mundo. Sensacional. Qual é o segundo? O segundo campo é o plano. Baseada na análise que acabou de fazer, ela deve detalhar de forma lógica e sequencial o que ela pretende fazer a seguir e o motivo. É a justificativa da ação. O planejamento antes do ataque. Sim. E só então, no terceiro campo, vem os comandos de fato. Aqui a IA define os toques de tecla exatos que o Terminus 2 deve injetar no sistema, incluindo caracteres de controle fundamentais como enviar um Ctrl+C para cancelar algo que travou ou pressionar Enter para confirmar uma entrada. E tem um detalhe dentro desse campo de comandos que me pegou muito de surpresa. A IA não manda apenas as teclas, ela manda o fator tempo também, a duração. Isso é verdade. Com certeza. E é um diferencial enorme para a estabilidade do agente. Além das teclas, ela define um parâmetro de sleep, ou seja, o tempo de espera em segundos antes de poder injetar o próximo comando. O terminal não é instantâneo. Nossa, faz todo o sentido. É a IA percebendo que compilar um código-fonte pesado ou baixar uma atualização com o comando apt-get update vai levar dezenas de segundos ou até minutos, e que ela não pode sair digitando o próximo comando por cima, senão quebra tudo. Exatamente. Ela precisa ter paciência igualzinho a um engenheiro esperando a barra de progresso terminar. Essa estrutura de análise, plano e execução, amarrada com o tempo, força a IA a ter um pensamento crítico deliberado e não apenas reativo. É o que separa um bot simples de um agente autônomo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a gente vai treinar um modelo de inteligência artificial com todas essas tarefas que foram geradas, a intuição básica da computação dita uma regra muito clara. Você deve alimentar a IA apenas com os dados mais limpos e perfeitos possíveis. Afinal, você quer que ela aprenda a fazer o trabalho perfeitamente. O lógico seria filtrar o banco de dados e mostrar ao modelo apenas os casos em que o professor completou a tarefa de primeira com sucesso absoluto. Certo? O que é fascinante aqui é que os resultados empíricos dessa pesquisa mostraram exatamente o oposto da nossa intuição. E isso é uma das maiores lições do artigo. Conta mais sobre isso. Quando a equipe de pesquisa aplicou um filtro estrito para manter apenas as chamadas trajetórias de sucesso perfeito, descartando qualquer exemplo em que o modelo professor cometeu um erro e precisou corrigir depois, a performance final do modelo treinado simplesmente despencou de um penhasco. Despencou quanto? Os números mostram um impacto severo. Muito severo. Em testes de tarefas sintéticas complexas, a precisão do modelo que foi treinado com todos os dados era de cerca de 12,4%. Quando eles treinaram um modelo igual, mas usando apenas os dados perfeitamente limpos, a precisão caiu para pífios 5,06%. Menos da metade. Filtrar os dados para manter apenas a perfeição praticamente destruiu a capacidade de raciocínio lógico do modelo. E o motivo por trás disso revela muito sobre como a inteligência, seja artificial ou humana, realmente assimila a complexidade. É de explodir a cabeça. Por que isso acontece? Por que expor a IA ao fracasso e à tentativa ensina mais do que mostrar a ela apenas o caminho direto e perfeito para o sucesso? Porque o terminal de um computador real é um ambiente inerentemente caótico e imprevisível. Servidores caem, dependências dão conflito, arquivos mudam de lugar. Quando você mantém as trajetórias incompletas, com erros de digitação ou com comandos que falharam nos dados de treinamento, você está expondo o modelo a estados de falha muito reais. Ele aprende na dor. Ele aprende a ler uma mensagem de erro vermelha na tela, como um acesso negado ou arquivo não encontrado.
Mais importante, com base naqueles campos de análise e plano do JSON, ele aprende o processo de pensamento de diagnosticar por que o comando falhou e como formular uma abordagem diferente para contornar o obstáculo. Ele aprende a arte da recuperação. Nossa, que incrível. Se o modelo só vê durante o treinamento os caminhos dourados, os chamados happy paths, onde tudo dá certo na primeira tentativa, ele se torna extremamente frágil. Ele entra em colapso total no momento em que encontra o primeiro obstáculo imprevisível no mundo real. Porque ele não tem repertório de como lidar com a frustração do sistema. Sabe que isso traz uma reflexão que vai além da tecnologia? Para quem lidera equipes, gerencia projetos ou até mesmo no desenvolvimento pessoal, essa é uma filosofia poderosa. Documentar e estudar as falhas, fazer os famosos post-mortems de quando um projeto dá errado, traz muito mais robustez e resiliência para a equipe do que apenas olhar e celebrar os casos de sucesso perfeito. O plano perfeito nunca sobrevive ao campo de batalha. Exatamente. A resiliência está na capacidade de correção. Mas seguindo nas descobertas contraintuitivas, tem outra sobre a qual eu quero muito falar. Ultimamente, a grande corrida do marketing das empresas de IA é criar modelos com uma memória imediata gigantesca, o que a gente chama de janela de contexto. Todo mundo quer lançar uma IA que consiga lembrar de centenas de milhares de palavras de uma vez. Sim, a famosa guerra dos tokens. A intuição diria que no terminal, dar uma memória monstruosa ajudaria o agente a lembrar de cada mísero comando e log que ele já viu na sessão. Mas parece que os pesquisadores bateram numa parede aqui também. Essa questão do limite de tokens levanta um ponto crucial sobre a economia da atenção da IA. Tokens, para quem não está imerso no jargão, são basicamente pedaços de palavras que a IA processa. Para se ter uma ideia, 32 mil tokens equivalem a mais ou menos umas 24 mil palavras, o tamanho de um livro curto. A equipe testou aumentar essa janela de contexto de 32 mil para 65 mil tokens durante o treinamento. A hipótese era que ver mais histórico ajudaria. E não ajudou. Não. Os testes revelaram que o limite padrão de 32 mil tokens funcionou de forma significativamente melhor. E a explicação faz sentido se a gente pensar na dinâmica de um terminal. O longo alcance de memória, neste caso específico, apenas adicionava ruído e distração ao aprendizado. Pense que um comando mal dado pode cuspir dezenas de milhares de linhas de log inúteis na tela de uma só vez. É verdade, a tela fica inundada de texto inútil. As trajetórias de mais alta qualidade, onde o problema era resolvido com elegância, cabiam facilmente dentro do limite de 32 mil tokens. Aquelas interações que se arrastavam para além de 40 ou 50 mil tokens geralmente representavam a IA andando em círculos, perdida em loops ineficientes, tentando a mesma coisa repetidas vezes sem sucesso. Limitar o contexto forçou um treinamento muito mais focado no sinal e reduziu o ruído. Obrigou a IA a ser direto ao ponto. Outra quebra de paradigma interessante foi na forma de apresentar esses dados para a IA aprender. A intuição pedagógica diria para fazer o que chamam de currículo faseado. Primeiro você ensina a matemática básica, depois você passa para a leitura de código e só depois joga os desafios difíceis de segurança. Como eles lidaram com a mistura desses dados? Sim, você está descrevendo o conceito de curriculum learning, que imita a escola humana. Mas, contrariando essa intuição, mais uma vez, os dados provaram que a mistura total foi melhor. O treinamento de estágio único, onde eles pegaram todos os dados adaptados e todos os dados sintéticos difíceis e misturaram tudo de uma vez, funcionou de forma tão eficaz e, em alguns domínios, até melhor do que tentar ensinar por fases separadas. Tudo junto e misturado. Literalmente. Jogar a IA nesse caldeirão de informações de naturezas diferentes desde o primeiro milissegundo de treinamento criou uma sinergia transversal muito forte. Ela estava aprendendo matemática e permissões de rede ao mesmo tempo e cruzando as habilidades. Bom, chega de suspense e teoria. Vamos falar dos resultados finais na prática. Porque é aqui que a história dessa pesquisa vira de fato um roteiro de Davi contra Golias. Todo esse esforço monumental de engenharia, esse pipeline de 2 vias, resultou na criação de uma nova família de modelos.
Os pesquisadores pegaram modelos de código aberto da linha chamada Qwen 3 e transformaram na família que batizaram de Nemetron Terminal. E para provar que a coisa funcionava, eles submeteram os modelos ao Terminal Bench 2.0. Que é um benchmark incrivelmente rigoroso. O Terminal Bench 2.0 não é apenas um questionário de múltipla escolha. É uma arena implacável. Ele instala a IA em ambientes de terminal reais, isolados, e instrui a resolver centenas de tarefas práticas, dando uma nota no final. E os números são impressionantes, porque validam toda a tese do artigo de que a engenharia de dados é rei. Mostra esses números pra gente. Para dar a dimensão antes do treinamento, pegando o modelo base de 8 bilhões de parâmetros a grosso modo são como o tamanho do cérebro do modelo. Esse modelo base acertava meros 2,47% das tarefas no terminal. Era inútil. Após o treinamento com a receita da NVIDIA, a precisão saltou para 13%. É uma taxa de crescimento brutal. Mas os olhos da comunidade de desenvolvedores realmente brilham quando a gente olha para a versão um pouco mais robusta, a versão de 32 bilhões de parâmetros. Esse modelo saiu de uma precisão base quase irrelevante, de 3,37%, e decolou para a marca de 27,4% de sucesso em problemas hipercomplexos. E é exatamente aqui que temos o fato mais chocante documentado na pesquisa. Esse modelo, o Neumotron Terminal de 32 bilhões de parâmetros, com seus 27,4%, conseguiu superar o modelo Qwen 3 Coder, de 480 bilhões de parâmetros. De 480. Sim, que marcou 23,9%. Para dar a proporção exata e dramática a quem está acompanhando a gente, está falando de um modelo 15 vezes menor, muito mais leve e mais barato de rodar, vencendo um gigante absoluto em uma arena que exige raciocínio profundo. 15 vezes menor. É uma prova de eficiência absurda. E quando olhamos o estudo de perto, tem casos de transformação inacreditáveis. Há categorias onde os modelos base tiraram literalmente um zero redondo antes do treinamento. Nas áreas de consultas de dados em bancos estruturados e em treinamento de modelos de machine learning, a IA não conseguia dar o primeiro passo. Zero absoluto. Após essa injeção de dados de terminal, o modelo de 32B saltou para notas estratosféricas de 60 e 50 nessas mesmas categorias. Ele foi do nada para uma funcionalidade de altíssimo nível. Sem mencionar saltos massivos em tarefas críticas de administração de sistemas e em debugging de código falho. A IA aprendeu não apenas a escrever um trecho de código, mas a vasculhar ativamente dezenas de logs complexos do sistema, encontrar as bibliotecas que estavam causando conflito e aplicar a correção de forma elegante. São habilidades de infraestrutura de alto escalão. Então, o que tudo isso significa? Significa, em essência, que a criação criteriosa desse terminal corpus e toda essa infraestrutura inteligente quebraram um monopólio silencioso na tecnologia. A capacidade avançada de operar um computador de forma autônoma não está mais trancada a 7 chaves nos servidores milionários das empresas de código fechado. Exato, democratização do acesso. Qualquer equipe de desenvolvimento, qualquer pesquisador agora tem acesso a uma receita de código aberto, validada, e a modelos altamente capazes para operar terminais de forma local, sem depender do pedágio de uma API de terceiros. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, como a gente já tangenciou antes, a reflexão mais profunda que fica é sobre os mecanismos da própria inteligência. A grande lição técnica aqui traduz perfeitamente uma verdade filosófica. A prova empírica de que aprender com os próprios erros e reter ativamente a memória das trajetórias de falha constrói uma capacidade de resolução de problemas muito maior do que apenas observar a perfeição passivamente. Uma lição e tanto. Um sistema artificial, assim como um profissional humano que é treinado em uma bolha de sucesso e que nunca é exposto ao erro durante sua formação, simplesmente não sabe como se salvar quando o erro inevitavelmente bate à porta. Fantástico. E, pensando exatamente nos próximos passos da tecnologia, na conclusão do artigo, os pesquisadores da NVIDIA deixaram uma nota provocativa sobre o que o futuro reserva para esses agentes.
Eles mencionaram um enorme potencial de em breve adicionar o aprendizado por reforço a essa mistura. O famoso RL. Isso. Para quem acompanha de perto, o aprendizado por reforço significa que a IA não aprenderia apenas lendo as trajetórias pré-gravadas como ela fez agora. Ela aprenderia por tentativa, erro e recompensa ao vivo, criando seus próprios caminhos. E a grande reflexão que fica no ar para nós hoje é a seguinte. Se essa inteligência artificial já deu saltos tão gigantescos de capacidade e adquiriu essa habilidade incrível de recuperação de erros complexos, apenas observando exemplos pré-gravados do passado, o que vai acontecer num futuro muito próximo, quando essas IAs forem soltas em dezenas de milhares de servidores virtuais simultâneos, com a única instrução de testar, falhar, ganhar pontos, aprender e reescrever suas próprias soluções infinitamente sem nenhuma supervisão ou freio humano direto. É um cenário de crescimento exponencial imparável. Imagine as ramificações disso. Como o mundo, em especial a área de segurança cibernética, vai conseguir se adaptar quando o agente atacante ou mesmo o sistema autônomo de defesa nunca precisar dormir. Quando a IA puder iterar e aprender sobre vulnerabilidades em uma velocidade verdadeiramente exponencial, absorvendo conhecimento com cada porta fechada que encontrar no sistema até descobrir uma janela aberta. Essa é definitivamente uma nova e selvagem fronteira para a tecnologia e para a segurança da informação como um todo. Fica essa reflexão profunda para quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado a todos por estarem conosco nessa exploração aprofundada de hoje sobre os novos limites práticos da inteligência artificial. Até a nossa próxima investigação.